maravilhosa graça, teu amor que não... Paz, irmãos, tudo bem? Estamos hoje no 12º capítulo, né? E como essa palavra aqui é poderosa, eu estava estudando ela agora há pouco e é fantástica, né? Bom, o perdão total vai à base da vida plena. Irmãos, isso é algo esplêndido. Como, né, o ser humano quer viver uma vida plena, né, sem ter revelação desse perdão total. É o sangue de Jesus que nos liberta de todo pecado, né? Lá em 1 João capítulo 1, verso 7, fala assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos que ter essa revelação, né? No texto grego, o verbo está no presente contínuo. Quer dizer o quê? Que está sempre nos libertando, está sempre nos purificando. Essa purificação é em todo o tempo. Em outras palavras, o sangue de Jesus está continuamente nos limpando a cada momento. Essa é a razão pela qual temos comunhão com Deus e com os outros irmãos. É porque nós somos limpos, né? Nós somos libertos. Mas pastor, eu não tenho certeza se ando sempre na luz. Que diz que apenas se andamos na luz do sangue de Jesus, Cristo nos purifica, né? E muitos falam isso. Irmãos, a mentira prende as pessoas, irmãos, sabe? Enquanto vocês não estiverem cientes da total verdade, que é a palavra de Deus, as pessoas estão presas, elas ficarão presas. Amém? Lá em João capítulo 8, verso 31, fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, sereis livres, né? Quando você ouve mentiras e acredita nelas, elas aprendem. E a verdade é a verdade que vos liberta, né? A palavra de Deus fala também lá, não lembro muito certo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As verdades da Bíblia são eternas e nunca mudam, irmão. Antes de cometer o pecado, do qual João fala, onde essa pessoa estava andando? Na luz. Quantas vezes saem de nossas boca palavras que não são propriamente da graça? Por dizer essas palavras, você se lembra que é um crente, mas já pecou, certo? Muitas pessoas ensinam sobre esse versículo, dizendo que você andou na luz, mas como pecou, agora está nas trevas. Isso é mentira, né? No entanto, a palavra do Senhor diz que quando você peca, o sangue de Jesus Cristo limpa de todo pecado. Mas se o sangue nos purifica continuamente, como podemos ficar nas trevas, irmãos? Sabe? Não tem como, né? Sabe? Nós sempre estamos na luz. Nas trevas foi antes de conhecer Jesus. Amém? Somos filhos da luz agora, irmãos. Nós somos filhos da luz, né? Mesmo quando damos aquelas escorregadas. De acordo com a interpretação tradicional, você estava na luz, depois pecou, então voltou para as trevas. Não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia declara que quando você anda na luz e peca, o sangue de Jesus mantém puro e na luz, né? Pessoas que ainda não foram salvas estão vivendo nas trevas. Em que reino essas pessoas estão, irmão? No reino das trevas, né? Tem noção disso? E o que é ser salva? É você declarar, né, que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso 5, fala: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, né? O sangue de Jesus o mantém limpo de qualquer pecado que você possa ter cometido ou venha cometer, irmãos, sabe? Isso traz medo para as pessoas, para alguns, né? Nossa, irmão, Leandro, como é que você vai falar em um trem desse, né? Muitos pensam: quanto menos luz eu tiver, mais leve será o meu peso. Isso é mentira. Ensina a face pessoas de Deus, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, estamos na luz agora. Deus nos chamou, tirou das trevas e colocou na luz. Amém? Nunca estaremos limpos se dependêssemos de nós confessarmos pecado, pois não podemos lembrar de cada pecado que cometemos.
sacrifício de Jesus seria em vão, assim. Irmãos, tudo que Jesus passou foi para nós, sabe? Para nos salvar. Então, se nós não somos salvos dessa forma, somente pela cruz, o que precisaria mais Jesus ter feito? Jesus derramou o seu sangue para que fôssemos 100% perfeitos, fôssemos 100% perfeitos, eterna e completamente limpos. Amém, irmãos? Nós temos que crer nisso. Se o sangue de Jesus nos purifica continuamente, significa que estamos continuamente limpos. Em 1 João capítulo 1, verso 9 fala, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Esse versículo, João, como vimos nos vídeos anteriores, né? João estava falando com outro povo, né? São pessoas que tinham essa crença, né? Que não precisava, não tinha pecado, não existia mais pecado, né, irmãos? Mas João fala que não tem que confessar o pecado, você confessa que você pecou e que tem necessidade da morte de Jesus Cristo. Amém? Você não pode confessar os pecados com base em seus conhecimentos, mas pela base do conhecimento de Deus. Amém? O ensino tradicional desse versículo é que quando o crente peca, ele volta para a escuridão e deve confessar o seu pecado novamente para retornar à luz. Portanto, esse ensinamento tradicional nos diz que todos os dias o crente se encontra um pouco nas trevas e um pouco na luz. Quando confessa, ele fica na luz. Quando peca, volta para as trevas. E assim vai por toda a vida cristã, né? Irmãos, isso não é graça. A graça é a salvação de Deus. São muito maiores que tudo isso, irmãos. Essa base é Jesus Cristo. A nossa base é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Nada disso tem a ver com você. Sua confissão dos seus pecados, irmãos. Sabe, Jesus fez tudo. Está consumado. Amém? Fundamento da vida abundante, né? Porque então sempre conscientes dos seus erros, dos seus pecados, né? Por que nós devemos ficar conscientes desse erro, desse pecado, né? Você não precisa confessar seus pecados para ser perdoado. Se você quer confessá-los, não há problema. Apenas lembre-se que confessamos porque já somos perdoados. O diabo quer que você se sinta impuro, irmãos. Quando você se sente impuro, também cria coisas impuras, sabe? O trabalho do diabo é o quê? O nome dele é acusador. Ele quer ficar te acusando o tempo todo. E se você se sentir puro, saber, ter revelação que Jesus morreu por você e te purificou, né? Como é que ele vai te acusar, né? Você não sabe o que Jesus fez por você na cruz, estará cada vez mais consciente e sempre pensará nas suas falhas, irmão. Sua vida não se tornará uma vida de vitória, irmãos, né? Jesus Cristo morreu por você. Só assim sua vida se tornará uma vida vitoriosa. Amém? Lá em Levítico capítulo 14, do verso 1 ao 17, ensina, né? Nós vamos ler. Ensina, né? Como que aconteceria para a purificação de um leproso, né? Que o sacerdote tinha que aplicar o sangue, né? Depois de se aplicar o sangue, o sacerdote pegava o óleo que é a figura do Espírito Santo, né? O sacerdote, né? Ele aplicava o sangue na orelha, nos olhos, purificando a pessoa através do sangue. Depois de aplicar o sangue, o sacerdote pegava o óleo, que é a figura do Espírito Santo, né? Bem como do seu poder, da sua unção. Esse óleo era derramado sobre o sangue que havia sido aplicado. A unção vem sempre em cima do sangue. Somente se houver o sangue primeiro, né? Pode haver óleo depois, né? Em 1 João capítulo 1, lembre-se que o sangue nos purifica continuamente, mas o próximo capítulo nos diz que a unção que recebemos dele é que habita em nós, nos ensina todas as coisas. 1 João capítulo 2, verso 20 fala: e vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Amém? Em 1 João capítulo 2, verso 27 fala: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, respeite todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nela como também ela nos ensinou. Ela nos ensinou. Irmãos, o óleo remove todos os seus desejos negativos.
Esse traz os desejos do Senhor, né? Assunção vai lhe dar novos desejos. Você não vai querer adulterar, roubar, mentir. Por quê? Porque toda vez que você crê que o sangue de Jesus Cristo purificou ininterruptamente, o óleo desce sobre você e a unção dentro de você vai lhe ensinar tudo. Amém? O Espírito Santo vai lhe ensinar como você pode satisfazer todos os desejos mais profundos e verdadeiros do seu coração. Amém? Essa é a verdade da nova aliança da graça que Deus escreve em seu coração, né? Acredito que o sangue de Jesus sempre o limpa. Temos que crer nisso. Amém? Imagine você, irmãos, eu tava aqui, vou sair um pouco fora aqui porque se alinhou muito, né? Porque eu vi um desenho esses dias do meu filho, né? De uma águia, né? Um ovinho de águia rolou até um galinheiro, né? E caiu bem junto dos ovos dos pintinhos. E essa águia acabou chocando, né? E ela nasceu achando que era uma galinha. Só porque age como uma galinha, ela se torna uma galinha, será, irmãos? Não. Ela era sempre foi uma águia. Irmãos, e quando ela estava vindo os pintinhos, ela tentava agir como os pintinhos, mas ela sempre foi uma águia. Quando você nasceu de novo, você nasceu com a natureza de Deus, com a vida de Deus dentro de si. Você pode se sentir sujo, impuro, pode se sentir pior pessoa deste mundo, mas quer saber de uma coisa, você ainda tem a vida e a natureza de Deus dentro de si. Embora essa águiazinha esteja rodeada de galinhas, o fato é que não é uma galinha. Quando essa águiazinha ouve a primeira pregação de águia, seu coração é tocado, né? Assim como nós, irmãos, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nosso coração é tocado. Mesmo que você ainda tenha alguma dúvida em sua cabeça, seu coração está descobrindo a verdade. O grito daquela águia no céu, né? Um dia essa águia, né? Essa águia galinha, né? Que estava achando que era galinha, ouve um chamado do céu, um grito glorioso e majestoso, né? Tocou profundamente o coração dessa pequena águia que diz: eu quero ser como ela, né? Todas as galinhas que estavam no seu redor lhe disse: pare de sonhar, né? Cuidado com a águia, porque ela devora você. Mas a águiazinha ficou tão tocada em seu coração que começou a cantar como a águia. Todas as galinhas tentaram fazer parar e lhe dizer: você pertence à terra e não pode ficar no céu. Você não sabe que as águias fazem parte de uma seita, né? Elas sempre se destacam, isso significa que são orgulhosas, querem ser sempre a cabeça e nunca a cauda. Cuidado com as águias, né? Isso é que as galinhas falam, né? Contudo, um dia a águiazinha viu uma águia no céu com uma cobra no bico e pensou: águia come cobra, né? Nós fugimos das cobras, né? Galinhas fogem das cobras. Novamente a galinha respondeu: cuidado, elas são a seita. Elas acreditam em uma vida vitoriosa, elas creem em uma prosperidade e cura. Precisamos ter cuidado com essas pessoas, né? Então chegou um momento que o filhote decide deixar sua família adotiva e subir em algumas pedras, né? Agora estava mais longe de sua família adotiva e mais perto da águia. A águia que estava no céu aproximava-se da galinhazinha e começou a fazer chamadas de águia. E como resultado, a águiazinha também começou a gritar como a águia. Amém? Agora, ouvindo aquela águia, ela pode ver a ouvir a si mesma. Por muito tempo esteve entre as galinhas sem nunca se reconhecer realmente pelo que fato ela era. Não tinha nada em comum com as galinhas. Ela notou que suas asas eram como as de águia e não como as de galinha. E disse: eu pareço com ela. A águiazinha finalmente encontrou sua verdadeira identidade. Como ela encontrou? Olhando aquela águia, que é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Amados, você deve saber que quando nasceu de novo, né, Deus já colocou dentro de você tudo que é necessário para o sucesso. Amém? Nós temos que crer nisso. Você não é uma galinha, irmão. Você é uma águia. Olhe para a águia, né? Sabe você sabe que está ouvindo a verdade divina, irmãos. Seu coração começa a palpitar quando sabe que você não é uma galinha, você é uma águia. Você pode voar. Essas asas suas são preparadas para um voo, para uma vida abundante. Agora ela podia ver além dos limites, né? Quando a águiazinha começou a voar, olhou para baixo, né? E disse: eu pensei que meu mundo fosse tão pequeno, né?
Agora, quando ela estava lá embaixo, as galinhas diziam que eram pensadores livres, e a águia não era livre para pensar. Eles disseram que a águia estava sempre pensando em coisas negativas e deprimentes e nunca foi livre. Mas o filhote de águia estava finalmente percebendo como sua vida havia sido limitada durante todo aquele tempo naquela fazenda. Agora ela podia ver além dos limites que lhe haviam sido impostos. Ela podia fazer isso sem esforço, apenas movendo suas asas levemente. A águia estava acima das cobras e dos escorpiões. Seus pecados não são maiores do que o sangue que o purificou, irmãos. Sabe? Do que devemos estar mais conscientes do nosso próprio pecado ou do sangue de Jesus Cristo? Nós temos que crer nisso. Você nasceu para voar alto nos lugares celestiais, irmãos. Nós temos que crer nessa verdade, sabe? Desculpa o tamanho do vídeo, mas essa palavra me enche de emoção. Irmãos, nós somos uma águia. Sabe? Se você tem dúvida disso, olhe para a águia que morreu na cruz há mais de 2000 anos e purificou todos os nossos pecados. Ela morreu para você ser uma águia. Amém? Creia nisso. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Amém? Dá um joinha, comente se você conseguiu ver o vídeo até o final. Fala comigo, né? Fala para mim como é que... Meus parabéns. Tenha um dia abençoado, irmãos.